Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. Como foi citado, na nossa videoaula dessa segunda-feira, melhor, nessa nossa videoconferência, hoje a gente vai trabalhar a dinâmica interna e as formas de relevo. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre essas alterações que são capazes de acontecer na parte externa do nosso relevo em decorrência das modificações, os movimentos que acontecem no interior da Terra, tá? E aí, para ficar mais fácil, para vocês entenderem, eu elaborei aqui uma série de slides que aí, ao mesmo tempo que tem a parte teórica, de leitura, tem também um jogo de imagens para vocês entendendo com mais facilidade, tá certo? Então, vamos inverter a câmera e acompanhar o nosso conteúdo. Vocês podem acompanhar a partir da página 166, tá certo? Então, vamos lá. Dinâmica interna e as formas de relevo. Os agentes internos provocam a elevação de determinadas áreas e rebaixamento de outras. O tectonismo, caracterizado pelo movimento da crosta terrestre, altera as rochas que podem sofrer enrugamento, modificando o relevo. Ao se moverem, as placas tectônicas agem formando e transformando o relevo terrestre. Essas formas de relevo têm origem principalmente na deformação da crosta, que podem ser por dobras ou falhas. As dobras, a ocorrência de movimentos convergentes das placas tectônicas provoca fortes pressões horizontais sobre rochas de menor resistência, ocasionando deformações, como se estivesse sendo dobradas ou arqueadas. Esse movimento dá origem a formações de montanhas, como as cadeias de montanhas dos Andes, na América do Sul, do Himalaia, na Ásia, e dos Alpes, na Europa. Como esses movimentos ocorrem de maneira muito lenta, são necessários centenas e centenas de anos para que essas montanhas aumentem de tamanho em apenas alguns centímetros. Então, como vocês podem ver pelo texto, é necessário muitos anos para que uma montanha venha aí a se formar. E aí aqui eu trouxe para vocês as imagens, vejam só. Através dessa imagem vocês podem ver como é essa pressão na horizontal, São as forças que são somadas uma de contra a outra, que vai enrugando esse relevo como se fosse um sentido de ondas. E aqui uma imagem maior para vocês entenderem também como é o processo. Já as falhas se formam quando os movimentos das placas provocam fortes pressões horizontais ou verticais sobre rochas mais rígidas, que sofrem fraturas, ou seja, se rompem, e acabam deslizando uma ao lado das outras. Provocados por esses movimentos, os grandes conjuntos de falhas das crostas terrestres dão origem às escarpas de planaltos, vales e serras, como a Serra do Mar. E aí, esse aqui já é um movimento diferenciado das dobras, olha só. Através dessa imagem a gente pode perceber o movimento que é causado, onde o relevo ele se quebra e uma parte ele se eleva, enquanto o outro desce. E aí aqui, outra. E aí nessa segunda imagem a gente tem aí a compreensão, dá pra gente entender o movimento, que forma justamente esses vales que é citado ao longo do texto. E aí a gente chega nos terremotos. Os terremotos ou abalos sísmicos são vibrações provocadas por movimentos da crosta terrestre. No caso de tremores mais intensos, as vibrações podem alterar as características do relevo de uma área, provocando, por exemplo, a abertura de fendas nas rochas e no solo, além de elevação ou rebaixamento desse relevo, desse terreno. E aí vem a questão relacionada às magnitudes desses terremotos. A força dos terremotos ela é medida por uma escala criada pelo sismólogo americano Charles F. Richter, em 1935.
Essa escala, chamada de magnitude Richter ou escala Richter, registra a quantidade de energia liberada no momento inicial do tremor, ou seja, a intensidade desse tremor, se ele é baixo ou alto. A escala Richter não tem limite inferior e nem superior, portanto, é uma escala aberta. Ela pode medir desde microterremotos até grandes abalos sísmicos. Os terremotos de maior força registrados até hoje alcançaram magnitude de 8,5 e 9,5 na escala Richter. Ou seja, esses terremotos eles podem atingir uma magnitude ainda maior que essa já registrada atualmente. E aí, eu trouxe para vocês uma série de imagens que mostra a devastação que um terremoto pode causar, desde de uma cidade, né, populacionada, aí com grandes construções, até regiões, né, espaços geográficos que tem poucas interferências de ação humana, né, o terremoto pode atingir e modificar, interferindo direto ou indiretamente a vida daqueles que habitam nessa região. Aqui, ó, mais uma vez, também um caso de um asfalto. E aí, para vocês entenderem, né, aqui no Brasil, eu trouxe para vocês o mapa de abalos sísmicos no Brasil registrado até então, né, que a gente começa desde o maior com a cor lilás, descendo para o azul, que são os de baixa magnitude. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que no nosso estado, né, aí só tem um pequeno abalo sísmico registrado até então, que vai de escala de 3,5 a 4,4. Já no estado vizinho, né, no Rio Grande do Norte, esses abalos sísmicos eles foram aumentando. Melhor, tiveram registro de maior interferência. Porém, né, o maior abalo sísmico registrado no Brasil até então foi no Mato Grosso, que é onde a gente tem esse círculo roxo, certo? Então, pessoal, entendendo aí esse processo, né, de como esses movimentos das placas tectônicas, de choques ou até movimentos mais bruscos podem interferir aí no nosso relevo, assim como também entendido um pouco o que é terremoto e as regiões do Brasil que já aconteceram, a gente encerra a nossa videoaula, né? Hoje ela foi um pouco mais curta. Na videoconferência, prometo que a gente se estende mais, né, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E aí, para a atividade dessa semana, a gente tem a da página 172 a 173. Lembrando, toda atividade que vocês fizerem, vocês devem enviar por e-mail, tá bom? Qualquer dúvida que surgir aí enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, ou até mesmo durante a leitura de indicação e a realização da atividade, vocês podem me procurar no privado, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até a próxima!